E aí pessoal, tudo bem? A nossa aula, bem, porque se você não me conhece, meu nome é Harley Pacheco, sou psicólogo do IPSI, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre psicologia behaviorista. A gente vai usar como referência bibliográfica um texto do Skinner, traduzido pelo Hélio Guilhardi e pelo André Jonas. O nome do texto é A Psicologia Pode Ser uma Ciência da Mente? É uma pergunta, tá? Se você não sabe, a psicologia behaviorista é antagônica às outras linhas de pensamento que acreditam em processos mentais, né? Então, o Skinner ele fez aí esse texto. Por que eu estou falando isso no começo do vídeo? Porque se você não conhece psicologia, pelo menos de maneira superficial, esse vídeo não é indicado para você, tá? Você precisa ter uma lógica, tem uma lógica por trás dele. Crítica, inclusive. Mas vamos lá. Primeiramente, o Skinner deixa muito claro que os filósofos, os sociólogos, os psicólogos, eles buscam dentro de si as perguntas para explicar o comportamento humano e usam usam isso, né, e usam o método da introspecção para isso, né? Mas esse método, segundo Skinner, não é adequado e por isso já não é tão usado. A gente fala em introspecção, a gente está criticando todos os métodos de psicologia mental que acreditam em mente, né? Inconsciente, tal, tudo isso aí. Ele usou o termo introspecção, mas isso é mais abrangente, tá? E aí ele critica os psicólogos cognitivistas por não verem a si mesmos processando as representações mentais e os psicanalistas por não poderem ver os processos do inconsciente, né? Passam por problemáticas que acercam a observação desses fatos e por isso são obrigados a se voltarem para a teoria. Porém, o argumento é que teorias precisam de confirmação para ser legitimadas. Aqui você vê a crítica do Skinner dura e fortemente, né? Porque, querendo ou não, o behaviorismo ainda é a única linha da psicologia que consegue fazer uma pesquisa por observação. E aí, quando as outras linhas, elas acabam caindo muito na teoria. Você sabe que teoria sem prática não gera resultado, né? Não adianta você ter um intelectual sentado, um cara que esteja grosseiro e bruto, mas que segue em diante, provavelmente vai alcançar resultados melhores. E aí, como as teorias precisam de confirmação, muitos buscam a ciência do cérebro, né? Onde há a possibilidade de analisar os processos, mas investigando-os e não introspectando para buscá-los. Porque isso é verdade, que o Skinner ele está falando aqui que assim, hoje a gente busca a ciência do cérebro, que é aquela de ficar mostrando as coresinhas, onde está mais quente quando o cara pensa, onde não está. Só que mesmo assim você não vê o processo mental funcionando. O cérebro ele não pode ser investigado da forma como o pessoal quer, né? Então a gente precisa buscar nele as respostas para a gente não, né? As outras linhas de raciocínio precisam buscar nele construção de realidade, né? Como guardar algo na memória, como converter uma intenção em ação, sentir tristeza e alegria, ou seja, como chegar logicamente e observar uma resposta, né? O cérebro ele faz parte que precisa ser explicado, tão como se dá a relação entre corpo e cérebro, porque mudam sutilmente todo momento, né? Isso é verdade, né? Ele é muito o cérebro é muito complexo. As respostas elas não podem ser encontradas por introspecção, mas elas também não podem ser usadas. Não adianta nada usar a fisiologia, né? Aí o Skinner fala que a única maneira é você avaliar 3 tipos de variação em seleção, tá? Que é a seleção natural, que é responsável pelos comportamentos específicos de cada espécie, que prepara a espécie para viver no futuro, né? Em ambientes, lógico, parecidos, claro, com o que eles viveram no passado, tá? O condicionamento operante, que é o que o Skinner chama de... que é a maneira como a pessoa opera no ambiente, né? São as características do meio ambiente que são manipuladas por nós por conta do papel da evolução. É o comportamento reforçado, sendo fortalecido e legitimado, né? Legitimado no sentido de se tornar mais provável de acontecer. E pelo sujeito, né, que entra em contato com comportamentos já reforçados por terceiros e que frequentemente se coloca diante de reforçadores, né, que são responsáveis por manter um comportamento. O Skinner ele fala de uma tríade, fala que essa tríade ela ocorre sempre, ela ocorre
apenas com os homens, né? Não sendo validadas para o comportamento dos animais. E aí ele explica isso na obra, lá na obra, né? O objetivo desse texto é que você leia a obra original, é para você não chegar cru na sua aula e você ter entender o que se fala. Mas ele diz que só é válido para os homens, para os animais não, tá? Até porque o animal ele opera, mas ele não tem a consciência da maneira que a gente tem. Ele opera de maneira, né, similar, mas aliás parecida. Segundo Skinner, nesse texto, o ser humano ele passou por uma experiência única da espécie, né, que foi quando os músculos vocais eles se submeteram ao controle operante. E quando o comportamento vocal ele começou a ser modelado e mantido por consequências reforçadoras. Então, nesse contexto, as pessoas elas puderam dar início... Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que o meu amiguinho chegou. Vou apresentar ele para vocês. Esse é o Belinho, meu filhotinho. Né, Belinho? Ele está aqui me fazendo companhia, então ele vai assistir as aulinhas com vocês em primeira mão, né? O Skinner ele falou tudo isso do comportamento verbal, né? Então as pessoas elas puderam dar início a comportamentos, como que eu vou dizer, com outras pessoas dizendo-lhes como fazer algo, né? Por exemplo, você sabe, eu estava olhando o meu cachorrinho, ele opera muito, né? Ele aprende muito por conta, ele opera muito no ambiente que a gente criou para ele. Só que ele não consegue falar, pelo menos da maneira que a gente fala, né? Para os outros, né? E isso é muito legal, essa parte da língua vocálica. Porque isso era um problema que, inclusive, os cognitivistas batiam muito na gente, né? Batiam no passado, hoje eles não batem mais. Presumivelmente, depois das contingências reforçadoras temporárias, foram acrescentadas mais aí para tornar cada vez mais provável um comportamento. E o Skinner ele fala das contingências forçadoras, né, ou das regras que são transmitidas por grupos por meio de consequências reforçadoras, né, mais fortes, lógico, que descrevem as contingências de reforçamento mantidas pelo meio ambiente, né, que é o meio físico. O Skinner ele fala desses modelos, ele fala que a vocalização surgiu para a gente ensinar as funções do meio para a cultura, para a sociedade chamamos isso de cultura. E ele fala que diferentes culturas surgem de diferentes contingências, né, da variação, da seletividade, da seleção e da diferença de amplitude que ocorre através da qual as pessoas ajudam seus membros a solucionarem os problemas, né? Em outras palavras, o Skinner quer dizer que cada cultura evolui numa terceira forma de variação, né? A seleção cultural, a evolução cultural. E a evolução cultural para ele não é um processo biológico, né? Mas é um tipo de variação e seleção que tem as mesmas falhas que o processo biológico. Para ele, o fato de uma cultura preparar um grupo somente para um mundo que se assemelha ao que ela viveu é um problema, né? Só que se for ver hoje, a gente já consegue preparar um mundo para o futuro para um filho nosso, né? Mas baseado por experiências, né? E por projeções. O Skinner fala que as culturas elas são sempre baseadas na cultura que for vivida, mas hoje a gente já consegue formar filhos aí pensando num futuro diferente do nosso, né? Pelo menos em questões ambientais. A gente já tem, aliás, se a gente fazendo uma reflexão mais profunda aqui, pensei rapidinho, a gente está tentando fazer com que as pessoas não destruam o mundo, porque eles têm um mundo igual ao nosso, porque a gente já conhece, consegue dominar, mas, né, a gente já está preparando eles para um problema que vai vir no futuro, que é um mundo totalmente diferente do nosso e uma terra inabitável, ou habitável por meio de restrições. O Skinner ele critica muito as teorias críticas, tá? Teorias críticas não, desculpa, as teorias menos físicas, tá? Dizendo que nesses modelos não há nada que os paleontólogos possam encontrar de valor, porque não há nada físico, né? Resta aí, pois tudo se trata de inconsciente, e afirma que no domínio operante a musculatura vocal é possível. Aqui o Skinner bateu forte, né? Se você pegar uma humanidade aí do passado e achar esses caras nas escavações aí, você tem algo para estudar, né? O cara que estuda essas linhas de pensamento mais mentais não tem nada para estudar. Aí o Skinner ele continua no texto, né, fazendo uma distinção entre o sentir e o fazer. Ele fala que sentir é tanto um produto da seleção
e variação, quanto fazer é uma ação, né, parte da ação, é uma parte da ação. Diz que os gregos eles teriam descoberto a mente, mas é apenas provável que tenham sido os primeiros a falar de maneira mais extensa dela. Ele fala, o Skinner, que essas introspecções e da consciência, elas necessitam de uma consideração cuidadosa, né? Com certeza, mas com todo o esforço deve ser feito para preservá-la, porque ela dispensa qualquer necessidade de apelo a um tipo especial de conhecimento ou a um tipo especial de um conhecimento conhecido, de algo conhecido, né? A gente tem aí duas ciências estabelecidas, cada uma delas com objeto de estudo claramente definido, cada uma delas tem uma relação com o comportamento humano, né? Uma delas é fisiológica e outra é um grupo de ciências preocupadas com variação e seleção, que determina o estudo da condição do corpo, do cérebro, né? Enfim. A seleção natural do comportamento das espécies, né, chama etologia. O condicionamento operante do comportamento do indivíduo é a análise do comportamento. E a evolução dos meios sociais que geram comportamento e se expandem muito é antropologia, né? A gente tem aí disciplinas que conseguem fazer esses estudos aí e conseguem solidificar, né, dar mais material para que a gente estude. Essas três matérias juntas, né, essas três disciplinas juntas, pessoal, elas poderiam aí se relacionar da seguinte forma. A fisiologia estuda o produto, enquanto as outras ciências da seleção e variação estudam a produção. E é assim que elas funcionam hoje, só que de formas separadas, né? Alguns cientistas eles difundem que o cérebro deve possuir características estruturais que possibilitam a liberdade de escolha, a criatividade e assim por diante. Mas argumentando assim, eles estão querendo dizer que o cérebro fez e não sobre a sua estrutura. Ele faz, né? Aliás, eles querem dizer que o cérebro faz e não sobre uma estrutura que processa. Tem sido dito também que a variação e seleção podem ocorrer no cérebro, mas embora o cérebro, como qualquer outra parte do corpo, sofra variações, as contingências de seleção elas estão no meio. Tá? Bem, uma coisa que importa é que quanto mais a gente sabe sobre a relação corpo e cérebro, funcionando como uma máquina biológica, menos se torna interessante, ao menos como base para comportamento. Se há liberdade, é para ela ser achada no caso das variações, né? Se novas formas de comportamento são criadas, elas são criadas pela seleção. E as falhas dessa variação e seleção são fonte de problemas muito interessantes e fascinantes que a gente tem que, né? E isso que me deixa claro que as coisas interessantes da vida, elas vêm do capricho da variação e da seleção presente nessa construção. A construção das nossas vidas. O Skinner ele termina a obra criticando novamente as teorias, né? Criticando mais especificamente a questão do self, o cognitivismo, dizendo que muito mais útil seria uma análise do comportamento, pois ela poderia ajudar de duas maneiras. Primeiro, pela clareação das contingências de reforçamento, né? E por tornar possível o delineamento de ambientes melhores, de ambientes que as pessoas poderiam solucionar os problemas existenciais e ambientes maiores, né? Ou culturas maiores nas quais haveriam menos problemas. Bem, o nome desse texto, eu já falei no começo, mas vou falar agora, né? O nome desse texto aqui esse texto do Skinner, chama Can Psychology Be a Science of Mind? Traduzido pelo Hélio Guilherme e pelo André Jonas. Inclusive vou mandar um abraço para ele, o professor André Jonas, salve, salve, me deu aula, tá? Esse cara. E eu escolhi esse texto por acaso, lembrei dele agora, não foi porque o cara me deu aula que eu escolhi o texto dele, tá? Não teve corporativismo não. Um abraço aí, professor. Embora você tenha dado nota abaixo, pegado muito no meu pé. Show de bola. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aproveitado. Curte nosso canal, segue aí, clica em se inscrever se você quiser. Se quiser me seguir no Instagram, é @Harley, tá? Se você quiser me seguir no Instagram profissional que a gente tem lá, é psicólogo Harley Pacheco. E se você não gostou, problema seu, não assiste mais o vídeo. Tô brincando. Valeu.